Olá pessoal, estou aqui lendo o jornal, atualizando aqui o conhecimento, as informações. Estou com o jornal aqui do dia 26 de abril de 2016. Queria aqui fazer algo interessante para vocês. Ó, querem as urnas, querem as urnas. Aí desses que querem as urnas, foi agora no Senado pleiteado uma PEC, projeto de emenda constitucional, falando sobre as eleições a presidente, né, que a oposição está tentando colocar em pauta aí, para estar querendo ver, já que o nível de rejeição do Temer também é muito alto. Segundo aqui informações do Ibope, foram pesquisados de dia 14 a 18 de abril 2.002 pessoas, segundo o Ibope. E aqui eles trouxeram algumas informações. Por exemplo, uma muito importante: 62% querem a saída de Dilma e de Temer. Tá aqui, ó. 62% querem a saída de Dilma e de Temer. Muito importante. Então quer dizer que o Temer, igual a Dilma já entrou, bem dizer, rejeitada pelo governo, no governo nas eleições 2014. Só para você ter uma ideia, ela teve 54 milhões de votos. O Aécio Neves teve 51. Somando com abstenções nulos e brancos, deu 38. Então digamos que quase 90 milhões não queria a Dilma. Então já está liquidada a chapa da Dilma com o Temer, né? E com isso as denúncias agora de corrupção na Petrobras, caiu o carisma dela lá embaixo, a aceitação por ela, a satisfação por ela foi lá embaixo. Outra coisa importante, ó, 49% não estão satisfeitos. Não estão satisfeitos com o quê? Com o funcionamento da democracia no Brasil. Bom, 49% não estão satisfeitos com a democracia do Brasil. A gente sabe o que significa democracia: governo do povo. Tá mais para democracia, né? Porque se a democracia, o povo, não consegue mecanismos para governar o próprio povo, tá mal, muito mal, né? E a democracia é preferível a qualquer outra forma. Quer dizer, eles preferem qualquer outra forma do que a democracia. Aí eles ficam pedindo intervenção militar. Você tem certeza que é intervenção militar? Meu? Intervenção militar vai ser um estado de sítio. E estado de sítio se considera guerra civil. E aí a gente tem um artigo, nossa Constituição fala de pena de morte. Esse artigo de pena de morte, cuidado, pode ser que eles pegam nisso, que é a Constituição, porque os militares também cumpriram a Constituição e decretaram 5 ou 6 aí, ato institucional. Então o povo tem que saber o que ele quer. Não é melhor procurar usar aí ferramentas democráticas enquanto tem liberdade e buscar responsabilidade nisso? Bom, beleza. E aqui nós temos 6 opções. Se 2 de outubro fosse uma possível eleição a presidente. Primeiro nós temos o quê? O Aécio Neves. Na outra eleição ele teve um pouquinho mais de 51 milhões de votos. Então, ele tem que 11%, que certeza votaria nele, né? E tem 21% que poderia votar nele. Então, somando, tem 33%. É só ele trabalhar esses 21%. Beleza? Ele tem uma taxa de rejeição acima de 50%. Então é uma situação sensível, porque digamos que 100 milhões de pessoas, então já tem 53 milhões que não votaria nele. Então a gente precisa, na regra da maioria, a gente ter menos de 50% para ter uma aceitação boa, né? 12% não conhece o suficiente, mesmo ele trabalhando esses 12%, pessoas que não votariam dele de jeito nenhum é acima de 50%, então é bem sensível a situação dele, né? E vamos aqui para o Geraldo Alckmin, 6%. 6% com certeza votaria nele. 18% poderia votar nele. Então ia dar 24%. Mas também, ó, a taxa de rejeição dele é igual a taxa de rejeição do Aécio, considerando que eles representam o mesmo partido. Então muitas vezes não é a pessoa, é o partido. O PSDB. 53% de rejeição é muita coisa.
fora o coeficiente de erro, né? Então vamos aqui para o Serra. O Serra é a mesma coisa. 7% com certeza votaria nele. Ele teve 21% a trabalhar e 54% de rejeição. É uma porcentagem muito alta de rejeição. Vocês não votarem nele de jeito nenhum. Para você buscar uma candidatura, você tem que ter... Você não tem que analisar as pessoas que votariam em você. Você tem que analisar as pessoas que não votariam em você. E as pessoas que não votariam em você é acima de 50%. Analisando a regra da maioria, não é uma candidatura muito convincente, né? E o Bolsonaro eu vou deixar por último. Vamos analisar a Marina Silva. Ela tem 46 pessoas que não votariam nela de jeito nenhum. Bom, aceitável, menos de 50%. Né? Ela tem 12% que tem certeza que votaria nela. E 27%. Somando dá 39%. Ela poderia ir para o segundo turno, de boa. Com essa taxa de aceitação que ela trabalhando bastante e tal, ela poderia ir. Ela tem só uma questãozinha, né? Ela busca rede de sustentabilidade, proteção ecológica e tal. Mas só que é uma coisa seguinte, você cuidar da natureza sem cuidar da pessoa, não adianta muita coisa. Então você tem que cuidar, buscar uma conscientização social na pessoa, e nisso uma pessoa consciente, ela naturalmente ela vai cuidar da natureza. Então, e um dos meus receios é que ela saiu do PT, ela foi uma das fundadoras do PT. Mas você acha que o PT saiu dela? Ela é oposição, depois ela, no outro ela não deixou os seus eleitores livres. Nessa ela já deu o quê? Um apoio para o Aécio Neves. Então, né, se ela continuasse na mesma linha, ela tem que ter uma linha. Né? Não apoio ninguém, meus eleitores ficam livres para votar em quem eles acham. Já que ela seguiu essa linha, continua nessa linha. Beleza? Né? Agora o Lula. Lula sem comentários, né? Vários denúncias de corrupção, envolvimento aí. Né? Ele tem muito amigo bonzinho, cara. Eu tenho amigo bonzinho demais. Não, é do meu amigo. Não, é do meu amigo. Cíntia Atibaia é do meu amigo. Triplex é do meu amigo. Meu, que amigo, cara. Eu queria ter esses amigos pra mim, meu. Lula, me dá seu telefone. Eu tenho que ser seu amigo pra ter uns amigos desse. Não é possível, meu. Impressionante, parece que ele tá no céu, cara. Impressionante, né? Eu não vou me aproveitar a questão do Lula, né? Que já, como diz, é cachorro morto. Não adianta chutar cachorro morto. Embora 19% com certeza votariam nele. Claro, devido aos grandes movimentos sociais, MST, sindical, CUT, UGT, claro, dinheiro do povo que financia essas manifestações pagas, né? R$30 um lanche de mortadela e uma camiseta vermelha. A gente já sabe, sem comentários. Agora o Bolsonaro, ele é interessante. Ele é interessante. Ele é a menor taxa de rejeição, né? E uma maior taxa de pessoas que nunca ouviram falar nele. Então ele tem que trabalhar a questão da divulgação dos projetos dele, do trabalho dele, né? A linha de pensamento dele. Que eu acredito que não conhece o suficiente são pessoas indecisas. Se ele trabalhar pelo menos uma coisa, assim dá pra gente avaliar aqui. Todos esses aqui teve oportunidade. O Bolsonaro ainda não. Então acho uma boa opção para você colocar uma pessoa nova no cenário político para a candidatura para a presidência, né? Uma pessoa que mostra ser verdadeira, não teve nenhuma denúncia de corrupção, uma pessoa bem estudada, ele conhece bem a história, até pela sua formação militar, ele conhece bem a história do Brasil. Se você perguntar sobre época de regime militar, ele vai te responder com clareza. Época da guerra que teve no Brasil com o Paraguai, é uma pessoa que tem conteúdo histórico para conduzir o país, sabe dos problemas do país. Então é um cara, é uma opção que eu indico para você estudar, analisar ele assim mais cautelosamente, né? Sem precipitar, né? Porque é uma opção válida. Procurar saber, conhecer quem é essa pessoa, né? Me afeiçoei a ele, ele possa ser verdadeiro, não tem denúncia de corrupção dele, né, meu? Então é um cenário, é que nem o Magno Malta fala, né? É o fenômeno Donald Trump, né? É um cara que fala e fala mesmo, sem papo na língua, entendeu? Fala a verdade, né? Ele fala de um lado emocionado, patriota, né, meu? É isso que falta para nós, sermos mais nacionalistas, mais patriota, né, meu? Eu acredito nisso, eu acredito que nós temos que dar chance para essas pessoas que estão entrando nova no cenário. Até que
uma pessoa muito tempo no poder, ela vai achar que aquilo é dela, né? O mal não é o ser humano, o mal é o ser humano no poder, né? O poder no ser humano, né? Dá o poder ao homem, você vai conhecer sua verdadeira face, né? E eu quero encerrar por aqui, né? Colocando assim a questão mais evidente, né? De intervenção militar. É muito sensível isso, gente. Tá claro que o cenário histórico é outro. Temos leis contra terrorismo, leis contra a tortura, tudo após o regime, tudo após as guerras. Então nós temos algumas leis, alguns artigos constitucionais, alguns dispositivos de segurança. Nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos na nossa Constituição, no que responde ao artigo 5º. Então é o Ctrl+C, Ctrl+V da Declaração Universal dos Direitos Humanos no artigo 5º, né, de direitos naturais e fundamentais. Direitos naturais na Declaração, direitos fundamentais na nossa Constituição. Então é muito sensível essa parte de intervenção militar. Primeiro que se você pedir intervenção militar, na nossa Constituição prevê pena de morte. E num estado de sítio, de guerra civil, pode ser que, né, qualquer subversivo extremista vai ser condenado à morte. Então, é sensível isso, gente. É sensível. É sensível. Beleza? Fico aqui, deixo o meu recado, pense nisso.